Bom dia, geração do avivamento. Um dia abençoado para todos vocês, amém? No nome e na autoridade de Jesus. Um dia profético, um dia muito, muito abençoado. No nome de Jesus, amém? Como que você... Olha, hoje é a live de número 101. Meu Deus, é forte. Gente, live de número 101. Meu Deus, glória a Jesus. Já tem 101 dias que nós estamos aqui todos os dias. Que nós estamos aqui todos os dias. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Hoje a live é muito especial. É a nossa chave de número 3. Hoje eu vou falar sobre o serviço de anjos em prol daquele, tá? Em prol daquele que busca o Senhor. Então, se você está sendo um buscador de Deus, hoje você vai receber uma revelação do céu. Você é um buscador de Deus porque você está todos os dias aqui. Amém? Tenho certeza disso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém? Bom dia para você que chegou agora na live, para você que já estava lá na oração conosco. A nossa oração hoje foi poderosa, amém? E aí, conta pra mim, como é que tá o jejum? Tá difícil? Tá fácil? Como que tá a questão do jejum? Queridos, vocês sabem que eu entrei, né? Fiz aquela aula com vocês. Eu entrei no domingo, ao pôr do sol. Então, hoje é o pôr do sol, dá 3 dias. O pior é os 3 primeiros dias. Os 3 primeiros dias é o pior. O primeiro dia não é tão... Tipo assim, o primeiro dia você passa, mas o segundo, o terceiro dia é os dias mais críticos, tá? É os dias mais críticos. Eu falo assim, pra quem tá só no líquido, certo? Não é fácil. Não é fácil. Ontem eu fiquei cedo amuada o dia, assim, a parte da manhã toda, sem força, né? Mas é o nosso organismo se desintoxicando. Amém? É o nosso organismo desintoxicando. Não é fácil. Não é fácil. Amém? Dói a cabeça. Dói a cabeça. Dá às vezes você toma água demais e aí ou água com gás. Eu tenho dificuldade de tomar água pura assim. Eu tomo, mas só quando eu estiver com sede. Mas eu gosto muito de tomar água com gás. Então, para mim, o segundo dia é o mais difícil. É o mais difícil. Mas aí depois a nossa mente, né? Porque a minha mente já sabe o processo, eu já passei por esses processos. Aí a minha mente, ela já tenta entender que o negócio não adianta reclamar. Entendeu? E queridos, falta de paciência, tá? Olha o que acontece no processo do jejum. Você começa a ter muita falta de paciência, porque os frutos do Espírito é forjado aí. O fruto do Espírito é forjado exatamente aí. Então você vai ficar com ranço, você vai ficar bravo, você vai ficar brava, irritabilidade. E é nessa hora que o Senhor está testando você, é nessa hora que Deus está forjando. É nessa hora que você tem que executar o domínio próprio. Não é fácil. Aí você imagina, eu que já sou braba, colérica, né? E aí, quando eu tô de jejum assim, meu Deus, eu já falo, Deus, me dá paciência agora. Porque tem hora que dá vontade de você, né? Brigar, falar alto, amém? Mas é assim, faz parte. Ainda bem que o meu esposo é muito paciente comigo, né? Mas eu não sou brava com meu esposo, não, tá, gente? Eu fico na minha, eu fico quietinha, eu fico no meu canto. Né? Ele sabe quando eu não tô legal que eu fico quieta. Né? Então, vigia com os maridos, vigia com as esposas, para o seu jejum não ser algo ruim, tá? Tem que ser algo bom. Então, você vigia na terra em relação a isso, tá? Por favor.
Pastor Júnior é fleumático em alto nível. Pastor Júnior é calmo, carrega uma sabedoria. Pastor Júnior é muito bonzinho. Meu Deus, pensa num bonzinho. Ele é muito bonzinho. A Amanda falou, fui reprovada com a minha filha. Pede perdão para Deus e fala, Deus, vó, me dê a graça. Amém? Me dê a graça. Pastor Júnior, gente, eu falei para você, ontem eu fiz a aula com os staff, e eu já falei, né, para os staff, porque eu tava ensinando eles, né, como orar por libertação. Eu falei, não dá para perder tempo. Pastor Júnior ora 15 minutos, 20 minutos por uma pessoa. Eu nunca vi uma paciência dessa. Pastor Júnior começa a orar, ele ora por todas as áreas da vida da pessoa. Eu nunca vi aquilo. Ele é paciencioso, ele vai, ele ora e na transferência de unção. Aí depois ele faz a transferência e a fila dele tá, ó, quilométrica. É desse jeito, é desse jeito. Ele é o poço de paciência em pessoa. E eu não. Eu já falo assim, ó, me fala o que você quer. Você quer isso? Não, pastora, mas eu quero te contar. Eu falei, não, Deus já sabe, fica em paz. Eu vou orar agora para se Deus vai fazer. Por quê? É muita gente para orar na hora e não dá para ficar, né? Principalmente na hora da impartição, na hora de libertação. Não tem como, não tem como. Eu tava explicando ontem, né? Que é assim, né? O que você quer? Bora, fala para mim, o que você quer? Você quer isso? Tá? Amém, amém, amém. Então, vamos lá. Eu sou muito assim, né? Rápida. E eu acredito que o Senhor me chamou para o ministério porque Ele sabe que eu faço com excelência e eu sou rápida nas coisas, né? Mas o pastor Júnior, gente, ele é a minha calma. Coitado, se eu não tivesse o pastor Júnior, né? Meu Deus. Ó, Letícia, Santa Maria tá chegando. Santa Maria tá chegando. Eu chego lá na sexta-feira. Então, queridos, na sexta-feira eu tenho que ir cedo pro aeroporto. Pega a visão. Talvez nós vamos fazer a nossa live e a nossa oração um pouquinho mais cedo. Pastora, você é doida, a gente já faz 2h45. Quem faz 2h45 pode fazer 2 horas, 2h15, amém? Então já tô avisando, eu vou avisar vocês. Na madrugada de sexta, ou seja, de quinta para sexta, não é de hoje para amanhã, é da madrugada de quinta para sexta. Provavelmente a nossa oração vai ser um pouco mais cedo e a nossa live vai ser um pouco mais cedo, porque senão não dá tempo de eu chegar no aeroporto para mim poder ir para Santa Maria, tá bom? Ok? Aqueles que puder, aqueles que não puder, amém, eu vou super entender, amém? Fiquem em paz, tá? Pastora, como que a senhora aguenta fazer jejum e manter a agenda? Uma agenda? Não sei, gente, mas eu não vou pregar. Eu prego aqui para vocês, eu não vou sair. Eu não daria conta de sair para pregar. Não daria conta. Porque uma coisa é eu sair para ministrar. Eu vou lá para receber, não, eu vou lá para receber. Vou lá para sugar unção. Eu vou lá. Mas eu tô aqui todos os dias, o Senhor que me dá força, mas não é fácil não. Orar 1 hora igual eu tô orando de madrugada, meu Deus. Imagina, queridos, você se coloca de jejum, vai guerrear. Porque eu não tô guerreando só por mim, eu tô guerreando por todos que estão ali na oração. Hoje eu nem sei quantas pessoas tinha ali. Nem sei quantas pessoas tinha no YouTube, eu só sei que no Zoom, onde eu tava vendo, tinha 700. Então imagina, só que isso forja em mim uma unção maior, forja em mim uma autoridade maior. Mas tem que ser difícil. Se não for difícil, não gera esse óleo. Então é difícil para mim acordar agora de jejum, vir nessa força, fazer tudo isso, fazer a ceia, e depois faz a oração direcionada, depois tem a live aqui, não é fácil. Meu Deus, tinha 1.546 pessoas, Jesus Cristo, esse povo é tudo maluco. Amém? Vamos lá, vamos orar. Fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós nos submetemos, Pai, ao Teu nome. Declaramos que esse dia te pertence, hoje é um dia de vitória. Hoje é um dia de conquista, um dia de milagre. Hoje é um dia do Teu sobrenatural na terra.
Senhor Deus, nós nos colocamos debaixo do jugo do Espírito Santo e eu me coloco aqui, Senhor Deus, debaixo do jugo do meu amigo Espírito Santo e declaro que essa live hoje, ela é recalcada, sacudida, transbordante de revelação que vem do trono, Malekur Knishara Melekesent, Halekentir Knikalevolovojarane Knisiandazavakt, Kurkau Kikilija Kalema Urgomianaster Kembent. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, eu abençoo essa live e declaro, Senhor Deus, que todas as pessoas que chegarem aqui nessa live serão completamente e inundamente abençoadas no nome de Jesus. Pai, traga, Senhor Deus, uma revelação do céu para nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, claro que vai ter 24/7, é óbvio, vai ter uma oração que vai ser 24 horas, 7 dias. Deixa eu voltar do Joel, que aí nós vamos já alinhar. Eu estava querendo fazer final de maio para começo de junho, só que eu acho que essa data não vai dar. Então, provavelmente, eu chego do apóstolo Joel, vai ter a masterclass do... Eu vou ver as datas certinho e aviso vocês, amém? E aviso vocês, tá? E falar em Masterclass, tem agora a unção de Elias dia 20. Se você quiser adquirir, se você não foi abençoado na Sobrenatural 2 e quiser adquirir, tá? Você chama a Nani, faça a sua inscrição, porque vai ser sobrenatural. Dia 20, assim que eu chegar do Joel, vai ter a Masterclass da unção de Elias. E provavelmente até sexta-feira eu vou abrir o seminário de libertação e restauração sexual. Tremendo para você que quer entender o que um cristão pode ou não fazer na área sexual, como liberta uma pessoa da área sexual, como dá ordem de comando para libertar alguém do jugo da Kundalini, da Lilith. Então, vai ser uma aula poderosa. Então, dentro desse seminário, o que é um seminário? Eu vou trazer a teoria e trazer a prática para você de como as coisas funcionam, certo? Então, é um seminário que eu vou dar para você. Principalmente você que quer um dia ser libertador, ou você que quer só saber, ou você que quer passar pelo processo de libertação da área sexual. Serve para você que quer fazer, que quer aprender, que quer entender. E a gente vai falar muito de coisa muito profunda, tá? Muito, 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 muito profunda. É um seminário. Esse é um seminário que vai ser em maio. E agora a Masterclass da unção de Elias. Amém? Vai ser sobrenatural, tudo sobre dons espirituais. E no final da Masterclass da unção de Elias, eu vou fazer a maior impartição online que eu já fiz em toda a minha vida, certo? Então você já pega, tá? Já pega a visão, porque eu vou estar chegando recalcada, sacudida, transbordante de unção. E a unção de Elias vai ser poderosa. Vai ser dia 20 de abril, às 2h. Vai ser tremendo, tremendo, tremendo. Na unção de Elias, querido, nós vamos falar sobre a vida do profeta Eliseu, do profeta Elias, sonegação de honra. Nós vamos falar sobre os dons espirituais, variedade de línguas, interpretação de línguas. Todos os 9 dons vai ser falado, tá? Nós vamos falar também sobre níveis, patentes. Vai ser tremendo, transferência de unção. Vai ser poderoso. Ali tem alguns temas que eu não coloquei ainda, tá? Porque o pessoal já tava querendo comprar e aí a Nani pegou e falou assim, pastora, manda o copy pra mim. Eu falei, digita o copy aí agora, no nome de Jesus. Eu não tinha nem tempo de digitar o copy. Aí eu fui falando os temas que veio na minha cabeça. E aí ela foi escrevendo, mas ainda falta tema lá. De tão louco que o povo é, amém? Bora lá. Abram comigo em Jó, capítulo de número 29, certo? Esse é o capítulo de hoje, certo? Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Jó, abra comigo, Jó, capítulo de número 29, amém? Aleluia. Jó, capítulo de número 29. Jó fala das bênçãos do passado, amém? Ok, deixa eu ver, esse capítulo é pequenininho. E aí a gente vai falar hoje, a chave de número 3 é o serviço angelical. É muito interessante hoje o que eu vou falar para vocês, amém? Glória a Jesus. Então vamos lá. Jó continuou a falar,
Tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, porque, querido, Jó achava que Deus não estava cuidando dele. Ele iluminava o meu caminho à minha frente e eu andava em segurança em meio à escuridão. Na flor de minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar. O Todo-Poderoso ainda estava comigo e eu tinha os meus filhos ao redor. Meus pés eram lavados em leite e ribeiros de azeite corriam das rochas para mim. Naquele tempo, eu ia até a porta da cidade e tomava meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam um caminho ao me ver. Até os idosos se punham em pé. As autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Todos os que me ouviam me elogiavam. Todos os que me viam falavam bem de mim, pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu trazia alegria ao coração das viúvas. Eram honestos em tudo o que fazia. A retidão me cobria com um manto, e a justiça eu usava como turbante. Servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Quebrava as mandíbulas dos ímpios e de seus dentes resgatava as vítimas. Então, queridos, olha só o que Jó fazia. Jó era um homem justo. Jó era um homem que defendia os pobres, defendia dos vigaristas. Por certo, morrerei rodeado por minha família. Pensava, depois de uma vida longa e boa, pois sou como uma árvore cujas raízes chegam até a água, cujos ramos são refrescados pelo orvalho. Recebo sempre novas honras, e minha força vive renovada. Todos escutavam meus conselhos, ficavam em silêncio e esperavam que eu falasse. Depois que eu falava, nada tinha de acrescentar, pois o que eu dizia os satisfazia. Esperavam minhas palavras com quem espera chuva, bebiam-nas como chuva de primeira. Então, queridos, Jó era tão sábio, tão sábio, que as pessoas esperavam ele trazer uma palavra e as pessoas recebiam as palavras dele como chuva. Você tem noção disso? Quando estavam desanimados, eu sorria para eles. Valorizavam meu olhar e minha aprovação. Como um líder, eu lhes dizia o que fazer. Vivia como rei entre suas tropas e consolava os que choravam. Então aqui Jó começa a se lamentar com saudade o quê? Com saudade daquilo que ele vivia quando ele estava com tudo, com toda a bonança, com tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, certo? Então aqui ele está se lamentando, ele está recordando como ele era bem visto na cidade, amém? Amanhã nós vamos ler o capítulo de número 36 de Jó, certo? Então fica um capítulo aqui e 6 capítulos para casa, certo? Ok? Perfeito. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês não confundir. Todo dia eu estou trazendo uma chave de pregação, mas tem a chave também da premiação. E o pessoal que foi premiado, fica em paz. É que eu estava muito louca, atribulada esses dias com muita coisa, mas hoje mesmo eu vou aproveitar a minha ida para o aeroporto para buscar uma pastora. Eu já vou mandar para o meu suporte o que falta, já vou ver tudo certinho, vai chegar aí para você. Fica em paz que vai chegar, tá bom? Você que já ganhou, que já foi abençoado, tá bom? Certo? Pastora, posso escutar a Bíblia em áudio? Deve, querido, com certeza, amém? Tá, a chave aqui não é a da premiação. A da premiação eu sempre vou falar final. Queridos,
A chave que eu falar é o título, eu vou ter que trocar. É porque 70 dias vão ser 70 chaves. Mas a chave aqui é o título, tá? Eu não sei se vocês estão entendendo. Por exemplo, a chave da pregação de hoje é serviço angelical. Mas aí no final eu vou falar, gente, a chave da primícia de hoje. A de ontem foi libertação. A de hoje vai ser uma palavra que Deus vai dar no final. Amém? Certo? Ok? Beleza? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Por acaso, tem alguém aqui dos Estados Unidos? Tem alguém aqui que é da América? Provavelmente, ainda esse ano, eu acredito que eu vou estar fazendo uma agenda lá. Provavelmente. Tá? Então, você que é de lá, eu vou avisar. A gente está em fase ainda de organizar. Provavelmente, ainda esse ano, eu vou estar indo fazer uma agenda lá. Um negócio muito especial. Amém? Certo? Então, se você é de lá, ou você que vai assistir essa live depois é de lá, já aumenta a expectativa do seu coração, certo? Porque se eu for fazer... Não, eu não vou para a Europa, gente. Eu só vou... Porque eu já ia para os Estados Unidos. É por uma questão de que eu já ia para os Estados Unidos esse ano. Eu já ia para os Estados Unidos para alinhar a conferência do ano que vem lá. Então, eu vou aproveitar essa ida e talvez eu vou atender o pedido a uma agenda só porque também é da Global. Só porque é da Global Fire. Não é de outro ministério secundário. É porque é da Global Fire. Então, se der certo, eu vou avisar vocês. Amém? Então, você já aumenta a expectativa. Tá? Certo? Então, vamos lá. Abra comigo agora. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o serviço angelical. E hoje eu quero que vocês entendam que existe um princípio para você se mover no serviço angelical. Tem princípio, tá? Pastor, é qualquer pessoa que tenha autoridade sobre o serviço angelical? Não, não é, tá bom? Abra comigo agora, tá? Deixa eu ver aqui. Abra comigo agora em Marcos, capítulo 10, versículo de número 42. E eu vou falar algo para você. Todo ser humano, ele vai ter um anjo da guarda. Ou um anjo que vai cuidar dele, como você quiser chamar. Todo ser humano. Mas esse anjo só vai estar disponível a essa pessoa se essa pessoa buscar o Senhor. Tá? Esse anjo só vai estar trabalhando em prol do cuidado dessa pessoa. E o cuidado dessa pessoa é proteção, livramento, tá bom? Então, vamos separar as coisas. Nós vamos ter aqui o serviço angelical do anjo da guarda para cada indivíduo da terra que serve a Deus, que é temente e busca o Senhor. Isso aqui é como se fosse... aqui na terra a gente não tem a polícia que guarda e vela pelas nossas vidas, tá? É mais ou menos assim. Você nasceu, está rendido em Cristo, Marcos, capítulo 10, 42. Então, todos nós temos um anjo. Se você busca Deus, está na posição, temos um anjo. Para quem que é o serviço angelical? Para quem serve o reino. Esse é o primeiro princípio. Tá? Então, vamos abrir aqui em Marcos, capítulo 10, versículo de número 42. Ok? Vamos lá. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O princípio do serviço angelical é servir o reino de Deus, tá? Então, para que você quer ter uma miríade de anjos ao seu favor se você não está servindo o reino? Não faz sentido nenhum, tá? Então, vamos lá. O primeiro princípio para você ter um serviço angelical em prol da sua vida, em prol de você, debaixo da sua autoridade espiritual,
é você servir o reino de Deus. E aqui em Marcos capítulo 10, versículo de número 42, olha só o que Jesus está dizendo. Que no reino, por exemplo, está falando assim, olha, na terra, poderoso quem é governante, quem é presidente, quem tem. Mas no reino, poderoso é quem serve. E queridos, eu preciso aqui trazer algo para vocês sobre isso, tá? Não pense que eu, como pastora, as pessoas estendem um tapete vermelho para mim e eu sou... Não, queridos. A minha visão não é essa, de ter o lugar que eu ocupei hoje. A minha visão é de servir o povo de Deus e é por isso que eu cresço tanto. Queridos, eu não precisava acordar de madrugada, ficar aí todo dia fazendo... Não precisava disso. Eu estou fazendo isso porque eu estou servindo o banquete do papai. Estou servindo o banquete do Senhor. E eu estou como serva. Eu estou rendida em Cristo e serva. Então, primeiro eu quero falar sobre o servir. E o servir aqui vai atrair o serviço angelical para você, tá? Todo mundo tem um anjo. Agora, vamos voltar à primeira parte aqui? Vamos lá. Ah, pastora, mas eu não nasci para ministério, mas eu quero saber aí do meu anjo. Existem pessoas que estão desanjadas porque não estão na presença de Deus. Tem pessoas que o anjo não está cuidando porque essa pessoa só fornica, só fala mal dos outros, só quer saber das coisas do mundo. O anjo, ele vela por quem está debaixo da presença de Deus. Porque, querido, o anjo, ele é um ser que vem das regiões celestiais e ele precisa estar no lugar que tem santidade, tá? Eu preciso que você entenda isso. Eu vou achar um documentário de um testemunho que o cara fala assim que a pessoa tá desanjada. Eu vou achar esse testemunho para você. Eu vou achar, tá? Tem como nós sabermos o nome do nosso anjo? Tem. Mas eu não quero que você fique fanático em buscar isso. Então ore e fala, Deus, qual que é o nome do meu anjo? O nome do meu anjo pessoal, o guardião da minha vida, ele chama Haluel. Escrito bem assim, ó. Eu vi escrito bem assim, ó. Quando o Senhor me mostrou ele, assim, ó. Amém? Então, eu vou contar aqui um monte de testemunho hoje, tá? Pra você. O Senhor pode falar, como não pode falar, mas não fica obcecado pelo seu anjo não, porque senão você pode cometer angelolatria, que é muito perigoso, tá bom? Pega a visão. Deus pode falar o nome do seu anjo? Pode, tá? E o que faz pro anjo, o seu anjo estar com você? O que você já tá fazendo? Você busca Deus, você acorda para orar. Então, aí nós temos o quê? O serviço angelical pessoal. E o que é o serviço angelical pessoal? É aquilo que Deus determinou para cuidar de você conforme você anda debaixo das suas veredas, das suas estradas, da estrada onde Deus te predestina, onde você se coloca na posição, aí Deus ele vai cuidar de você, o anjo do Senhor vai acampar ao seu redor, tá bom? Certo? Beleza. Agora vamos para o serviço angelical ministerial. Então, serviço angelical pessoal, serviço angelical ministerial. Perfeito? Pegou a visão. Tá. Então, o que acontece no serviço angelical ministerial? O princípio para você ativar ele na sua vida é servir, tá? Tem gente que quer romper no ministério, quer crescer. Ai, pastor, eu não sei porque minha igreja não vai. Aí você vai ver, essa pessoa só vai lá, faz o culto, não gosta nem de receber os filhos, os irmãos em casa. Meus queridos, a partir do momento que você se coloca no ministério, tá? Você precisa entender que a sua casa não é sua, o seu carro já não é mais seu. O meu carro, queridos, é grande, é de 7 lugares, é para carregar irmão, é para carregar os líderes, é para carregar o povo de Deus. A minha casa não é tão grande como eu gostaria, mas é para receber o povo. As coisas que o Senhor me deu é para servir as pessoas.
Amém? E você precisa entender isso. Tem gente que está fazendo a obra, mas não quer servir as pessoas em casa, não quer fazer um café para as pessoas em casa. É uma pessoa egoísta. Então você não vai crescer no ministério se você for assim. Você precisa entender que ministério é servir. E não só servir com alimento espiritual, é servir com mesa, é servir com o que você tem. Amém? Então pega a visão, porque se você não gosta de gente, só vive a sua vidinha espiritual, busca do Senhor. Se você não gosta de pessoas, não entre para fazer nada para Jesus. Porque o reino de Deus é sobre pessoas. É sobre estar com pessoas, escutar pessoas, abraçar pessoas, se dedicar à pessoa. Mesmo as pessoas te caluniando, falando mal de você, você ensinando para ela tudo que ela sabe naquele exato momento, ela pode virar as costas, você sacode a poeira da sandália e vai para a próxima. Ponto. Por que eu tô contando isso para você? Porque isso tem um impacto drástico no ministério, certo? Um impacto drástico. De você, porque, queridos, quem serve tem que ser hospitaleiro, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro requisito aqui é você estar servindo o reino de Deus, servindo as pessoas. O serviço angelical, ele vai ser ativado sobre você. E conforme você vai crescendo em influência, em ministração, no cuidar de pessoas, Deus, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, ele vai ver que você precisa de auxílio. Ele vai ver que você precisa de auxílio. Então eu vou contar aqui para você, conforme o Espírito Santo vai me lembrando. Houve uma época no meu ministério físico, eu ainda estava na área da minha casa. A área da minha casa já dava 50, 55 pessoas. E teve um dia, queridos, que eu estava muito desanimada. Eu chegava do plantão ali e eu chegava umas 5 horas e aí eu tinha que arrumar aquelas cadeiras, eu tinha que preparar as coisas, preparar alguma comida, porque sempre tinham comes e bebes ali depois. E sabe quando você tá arrasado? Sabe quando você tá mal, você não tá bem? E naquele dia eu tava muito bem, muito bem. Eu tava muito mal, perdão, eu tava muito mal. E naquele dia, a professora das crianças chegou, porque a minha casa já tinha virado uma igreja, porque o culto era na área, mas eu tirei um dos quartos que eu tinha para ser a salinha das crianças. E essa professora das crianças chegou com duas ou com uma criança. Não, acho que com uma criança. E quando essa criança chegou, escuta essa. Eu estava ali, a gente colocava uma mesa, que era o púlpito, e eu estava mexendo alguma coisa ali, arrumando. Mas eu estava desanimada. Sabe quando você começa a pensar em desistir porque você tá tão cansado? Tá? E aí, olha só. Aquela criança parou no portão de casa e ficou assim. Eu falei, entra. E ela ali parada. Você lembra desse dia, né, pastora Salete? Pastora Salete, ela é a pastora lá do ministério que eu fundei. E ela que hoje dirige os cultos junto com a pastora Camila, estão à frente lá, é uma bênção, amém, lá no Paraná, primeiro ministério onde eu fundei. Aí, queridos, a menina tava ali, eu falei, entra. E ela parada. E aí ela tinha, acho que 11 anos na época, hoje ela já é mocinha. Aí ela falou assim, o que foi? E ela olhando pra mim. Ela falou assim, Lari, tem 2 homens da cor da lâmpada do seu lado. E eles estão da cor... Lari, tem 2 homens da cor da lâmpada, eles são muito altos. E eu falei, glória a Deus. E naquela hora, quando ela pegou e falou isso pra mim, sabe o que é um refrigério? De entender assim. Era Deus falando assim pra mim, você não tá sozinha não. Ei, você não tá sozinha não. Hoje que você tá abatida, tem 2 anjos aí te escutando. Aí tá. Aí eles foram lá no quartinho, arrumaram as coisinhas, as mesinhas ali, tá? Olha o que aconteceu. Aí sempre quando vai começar o culto, a gente pegou o óleo ali e começou a passar nas cadeiras e profetizar naquele lugar. Eu vou ensinar isso pra vocês. Preparar o ambiente. Talvez eu ensine pra você amanhã.
Essa chave é poderosa, preparar o ambiente. E aí nós preparamos o ambiente ali, profetizamos naquele local. Aí ela veio de novo assustada. Lari. Eu falei, o que foi? Eles estão aí de novo, só que agora eles ficam andando atrás de você. Você vem pra cá, você entra na cozinha, eles vão atrás. Eles ficam atrás de você toda hora. E ali eu falei assim, uau. E queridos, ali eu tava querendo desanimar, eu tava querendo sair do meu ministério. Eu tava querendo abandonar tudo. E ali naquele momento o Senhor, ele falou isso pra mim. Ele falou assim, filha, olha os anjos que eu tenho colocado do teu lado. Olha os anjos que eu tenho colocado acampado à sua volta. Filha, olha o que eu estou fazendo por você. E ali, queridos, Deus, ele abriu os olhos espirituais daquela moça, daquela menininha, para falar para mim que os anjos estavam comigo. E ali, queridos, por mais que eu estivesse abatida, naquele dia eu fiquei animada. Naquele dia eu recebi bálsamo, porque eu sabia que havia um serviço angelical ao meu favor. Amém? Então, conforme você cresce no teu ministério, você alcança vidas, o Senhor vai desprendendo o que? Anjos. Aí passou o tempo, eu lembro, eu estava numa conferência, um profeta chegou e falou, o Senhor libera mais 6 anjos para o teu mistério. E conforme eu ia nos locais, o Senhor liberava mais anjos, e mais anjos, e mais anjos. E aí eu comecei a ter muito crescimento e fazer muita libertação, principalmente de forma online, com 800, 1.000, 1.500 pessoas. E aí eu lembro disso e eu vou contar agora para você uma experiência que eu tive. Eu fui arrebatamento de sentidos espirituais. Escreve aí agora. Arrebatamento de sentidos espirituais. Escreve agora porque você vai entender o que é isso. E eu vou te contar uma experiência aqui tremenda. Quando, queridos, eu comecei a ministrar muito para muitas pessoas, libertando cativeiros, eu comecei a ficar muito cansada. Eu comecei a ficar muito fadigada. Porque fica. E aí, um belo de um dia, tá? Até aí eu não sabia quantos anjos tinha no meu ministério. Não tinha noção. Mas eu sabia que eu ia numa conferência e liberou mais 6 anjos para você. Ah, porque você tá escoltada com 12. E aí as pessoas profetizavam e falavam, né? O tanto de anjo que já tinha. Mas aí eu só via que isso ia crescendo. Escreva aí, arrebatamento de sentidos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu morava no Mato Grosso. Eu estava dentro do escritório que eu tinha dentro da minha casa. E eu não lembro se era de madrugada ou se era de manhã. Mas eu coloquei um louvor e eu estava digitando algum PDF. Porque você sabe que eu sempre mando uma tarefinha. Eu sempre mando uma coisa. E aí eu coloquei um louvor e eu estava digitando alguma tarefa em PDF. E tava tocando aquela música do Carpinteiro. Qual é o som? Qual é o som? Quando o meu espírito colabou com aquela música, eu não sei explicar, mas eu sei que o meu espírito acessou a música e abriu uma dimensão espiritual. E de repente, a meus olhos, os meus ouvidos, o meu sentido já não estava mais no ambiente físico. Eu continuei sentada, mas eu fui para uma outra dimensão. Agora eu vou te contar essa experiência. Quando eu chego nessa dimensão, eu olho para mim, eu estou com uma armadura de guerra épica. Meia de bronze, meia de ferro, mas ela era muito despojada, rústica. E eu tô com essa armadura. E eu olho para o meu lado, tem um ser de quase uns 2,5 metros, com a mesma armadura que a minha. Igual, idêntica à minha armadura. Idêntica. E eu andava para frente, para trás. Era como se eu não tivesse controle das minhas ações ali naquela dimensão. Eu andava para frente, imponente, andava para trás. Esse ser andava para frente, andava para trás. E eu dentro da visão. E eu falava assim, Senhor, o que é isso? E aí o Senhor disse, hoje eu libero um general, eu libero um arcanjo de guerra sobre o teu ministério. E sobre o comando dele, contemple quantos estão com ele. E aí quando eu olhava atrás desse general, se perdia, era um exército formado debaixo do comando dele. E aí o Senhor dizia assim para mim, o nome dele é Arquiel.
A partir de hoje, dê ordem a ele e ordem aos que estão com ele para adentrar todos os lugares, para fazer libertação, cura interior. Eu te concedo, né, esse serviço, esse exército angelical para estar nas batalhas com você. E aí o Senhor falava o nome dele para mim, tá? O Senhor dizia para mim que o meu ministério de libertação e de batalha espiritual estava mudando completamente e que eu não precisava mais tocar nas pessoas numa libertação ou numa ministração, num serviço de libertação, que era só para mim dar ordem a esse general de guerra, para ele dar ordem aos que estiverem com ele ali, os anjos de patente, para fazer a libertação. E assim sucedeu. Porque assim, até aí, queridos, eu tinha que botar a mão, falar manifesta. E aí, depois disso, eu chamava esse serviço angelical e eu começava a falar para manifestar. E era a gente manifestando de tudo que era lugar. E os demônios caíram para cá. Tremendo, maravilhoso. Por que o Senhor liberou isso para mim? Porque, lógico, eu estava pagando preço e eu estava o quê? Servindo o reino, trazendo libertação, fazendo coisas para libertar os cativos, os oprimidos, certo? E aí o Senhor falou assim, essa menina precisa de ajuda, certo? Essa menina precisa de ajuda, certo? Então, outra experiência que eu tive também, angelical, que eu lembrei agora. Eu estava fazendo uma libertação com alguém de outra nação. E foi Não foi esse dia. Esse dia também veio um anjo todo com roupagem de guerra, mas não foi esse dia. Eu e o Fred fazendo libertação com alguma pessoa. E foi libertação de homossexualidade, foi guerra, foi batalha, foi guerra assim, travada. E quando acabou aquilo ali, na minha frente, assim, à minha direita, eu vi um comandante de guerra, um anjo, e ele batia continência assim, como se ele tivesse terminado o serviço. E aí na hora eu falei, Fred, eu não sei se ele vai lembrar, se ele tiver aqui ele vai lembrar. Fred, tem um anjo aqui, agora assim. E aí eu fiquei impactada com aquilo ali. E assim, esses dias eu tava orando por uma mulher da África, mas ela estava nos Estados Unidos, e ela falou, pastora, me ligaram aqui ameaçando com uma obra de feitiçaria. Eu falei, o anjo vai aí agora. Só que toda vez que eu falo o anjo vai aí agora, a maioria das pessoas não vê. Só que quando eu falei, o anjo vai aí agora, ele vai lutar por você, ela começou a gritar porque ela viu o anjo. Pastora, eu tô vendo o anjo, ele tá aqui. Meu Deus, ele tá aqui. Então, queridos, o serviço angelical é você dar ordem pro anjo. Anjo, vai agora, entra agora nessa casa. E o anjo vai. Por mais que a pessoa não veja, na maioria das vezes a gente não vai ver os anjos. Eu preciso que você entenda isso, tá? Mas você vai usar o serviço angelical pela fé. Você não precisa ver os anjos, certo? Então, eu preciso que você entenda que o Senhor, conforme você vai alcançando, você vai trabalhando no reino e você vai alcançando pessoas, ele vai desprender o serviço angelical. Também o Senhor desprendeu o serviço angelical para ministrar unção sobre a minha vida, certo? Através da minha vida. Então, por exemplo, quando a gente está ministrando uma onda de unção, ministrando um céu, um lençol de unção, como que essa unção cai em todo mundo? Tem que ter anjo liberando, anjo tocando nessas pessoas, certo? Então isso é algo sobrenatural. E isso vai o quê? Potencializar o seu ministério. Agora, o que você precisa para ter o serviço angelical? Primeiro, servir o reino, servir as pessoas. Se você está servindo as pessoas com um banquete de libertação, o Senhor vai desprender para você anjos libertadores. Se você é uma pessoa que serve um banquete de palavra, de ministração, o Senhor vai ministrar o serviço angelical de revelação, de anjos que traz revelação, certo? Então, conforme é o serviço que você mais executa, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai começar a liberar o serviço angelical. Por quê? Senão a gente não dá conta, queridos. A gente precisa desse auxílio. E ministrar com anjo é muito mais fácil que ministrar sozinho. Deus, ele nos concede a unção para ministrar.
E às vezes 1, 2 anjos ali no começo do nosso ministério. Mas vai chegar um tempo, por exemplo, cura interior. A cura interior, eu gosto de... Gente, eu preciso que você entenda. Quando eu vou ministrar para um público grande. Então, quando eu estou ministrando cura interior, o anjo começa a tocar nas pessoas. E a cura começa a acontecer, as pessoas começam a gritar. Mas os anjos começam a executar ali. A cura interior é sobrenatural. Agora imagina eu ter que botar a mão em 500, em 1.000, em 1.500 pessoas. Até em 100 pessoas. Acho que 50 vai. 50 dá. Mas, gente, passou de 100, não dá. Você tá entendendo? Então, o serviço angelical, ele serve para isso. Agora, não é só você estar disponível no serviço do reino. Não. O primeiro requisito é, como que Deus vai te dar um serviço angelical se você não faz nada pelo reino? Então não faz sentido. Então o primeiro requisito é você estar servindo, tá? É estar servindo o reino. Servindo o reino e as pessoas debaixo do reino de Deus. O segundo requisito se chama autoridade espiritual. Autoridade espiritual é quando o mundo espiritual executa comandos mediante minhas palavras, porque as minhas palavras no mundo espiritual têm peso porque estão debaixo do sangue do Cordeiro, tem peso porque tem edificação, tem unção, tem autoridade e tem poder. Um anjo não me obedece se eu não tiver autoridade espiritual. Então não é só você... Então vamos supor que tem uma pessoa que ela prega para muita gente, mas ela não tem autoridade, porque ela não tem edificação. Então ela não pode dar um comando para o anjo não vai obedecer. Anjo só obedece quem carrega a patente de autoridade espiritual na sua voz. E para ter autoridade espiritual na sua voz, você precisa de jejum, de oração, de tempo de edificação. E o que é autoridade? Quando você fala para o seu filho te obedecer, ele vai lá e te obedece. Vai lá e pega isso e traz para mim. Ele vai lá e pega e traz para você, porque ele tem medo. Ele tem medo, ele teme a sua autoridade como mãe e como pai. Nós somos quem? Os filhos de Deus. Então abre comigo agora em Hebreus capítulo 1, versículo de número 14. Amém? Tá? Abra agora em Hebreus capítulo 1, versículo de número 14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação? Então, queridos, os anjos do Senhor estão a serviço de todo aquele que vai herdar a salvação. Mas além de você herdar a salvação, você precisa ter autoridade nas regiões celestiais, no mundo espiritual. E essa mesma autoridade é para expulsar demônio. Se você não tiver autoridade para expulsar demônio, o demônio não sai. O demônio, ele tem que sentir o cheiro de santidade nas suas palavras, certo? Ele tem que saber que você é uma pessoa rendida ao Senhor Jesus, que você tem uma vida separada, uma vida santificada. Então, como que eu faço para ter autoridade? Por exemplo, quanto mais eu esmago a minha carne e a minha alma, mais eu cresço no meu espírito. Quando eu cresço no meu espírito, mais autoridade eu adquiro através do nome de Jesus. O nome de Jesus, ele tem todo o poder e ele carrega toda a autoridade. Só que eu preciso ser um veículo edificado para exercer toda a autoridade que Jesus quer fazer através da minha vida. Certo? Ou você consegue ver um ímpio expulsando em nome de Jesus, um fornicador expulsando em nome de Jesus. Mas o nome de Jesus não tem poder? Tem poder. Mas a pessoa pelo qual usa precisa ter autorização para usar o nome de Jesus. Eu não sei se você está entendendo. Então, queridos, não é só você falar em nome de Jesus. Você é um veículo pelo qual o Senhor vai usar. Se o veículo está 2.0 turbo, Deus vai usar na excelência de 2.0 turbo. Mas se esse veículo, ele é retrógrado, passado, ele está quebrado, Deus não vai conseguir usar na excelência. É igual uma cura, um sinal e maravilha. Deus, ele quer fazer sempre. Mas esse veículo está edificado o suficiente, tem a fé que rompe para usar nas curas, nos sinais e maravilhas? É a mesma coisa no serviço angelical.
Você, além de herdar a salvação, ser uma pessoa rendida, você, primeira coisa, tem que ter muita gente sendo influenciada para você, para Deus liberar um serviço angelical para você. E você tem que ter o quê? Autoridade. Patente espiritual. E a patente espiritual, ela vem como? Ela vem com jejum, ela vem com oração, ela vem com renúncia do pecado, ela vem quando você se abstém das coisas que você gosta para fazer as coisas do reino de Deus, tá? O outro, então vamos lá. Primeiro requisito, serviço no reino de Deus. Segundo requisito, autoridade espiritual. Terceiro requisito, fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, como que você vai ministrar algo, vai chamar os anjos para operar alguma coisa, se você não acredita que os anjos existem, se você não acredita que esses anjos estão ao seu favor? Então, se você não tiver fé, como você vai ministrar com esses anjos? Amém? Deixa eu contar outra experiência com um anjo que nós tivemos. Na conferência do ano passado, eu fiquei dormindo com a pastora Maria Leite, que ela vai estar pregando agora na sexta-feira, lá na Global. E aí eu dormi com a pastora Maria Leite no quarto. E aí nós estávamos cansados, já tinha sido o primeiro dia. Já tinha sido o primeiro dia. E eu tô lá no quarto com a pastora Maria Leite, tá? E aí, de repente, eu tô lá digitando, reformulando a pregação que eu ia fazer no outro dia, e a pastora tá deitada. Queridos, de repente, eu vi um clarão passando assim, ó. Psh! Eu dei uma olhada e eu falei, será que passou um anjo aqui? Na hora. Eu terminei de pensar, a pastora tava deitada. Sabe quando você deita e você fica ali esperando o sono vir? A pastora falou, tem um anjo aqui! Eu falei, tem mesmo. E nós começamos a orar, tá? E ali nós recebemos a visitação de um anjo chamado Saradiel, do cabelo vermelho, bem aqui assim mais ou menos, do rosto bem fininho. E Deus ali trouxe uma rema, trouxe um manto, tomou ela, tomou eu. Ela orava em língua de variedades diferentes e me tomava para interpretação. Queridos, o céu, a glória de Deus desceu naquele lugar. Algo assim sobrenatural. Nós vivemos assim uma experiência sobrenatural. Sobrenatural. Eu nunca vou me esquecer da cor do cabelo daquele anjo. Vermelho escuro assim o cabelo dele. E ele tinha um rosto bem fininho. Certo? E aí foi um manto tremendo ali dentro daquela experiência, daquela coisa. E aí a pastora falava em japonês, falava em línguas assim, nacionais, sabe? Queridos, era algo assim, sobrenatural. E aí nós cruzamos, já era a data do meu aniversário, e aí depois o Fred chegou ali, virou manto, e aí nós caímos no chão na unção. E isso tudo foi na noite da conferência. Foi algo tremendo. Não, a gente não esquece a experiência com o anjo, tá? A outra experiência que eu tive foi numa cruzada de um ano pro outro. Eu já estava casada com o pastor Júnior. E a gente não comemora com o mundo, lógico que não. A gente passa orando. Quando a gente pode passar orando, a gente passa orando. E nessa virada de ano, de um ano para outro, eu e o pastor fomos orar para consagrar aquele ano e tal. E no que eu estou orando ali perto da cama, e o pastor no sofazinho que tinha ali no quarto, só que isso aí eu vi na visão fechada. Mas era nítido. E eu comecei a orar e clamar, e aí eu vi um anjo com uma chave enorme, grande, de ouro, do lado da minha cômoda. Eu tinha cômoda com a televisão e do lado, ele parou ali do lado. E aí eu vi na visão fechada. Eu falei, meu Deus, que trem sobrenatural. Só que às vezes a visão fechada a gente acaba duvidando. Porque será que não é o que estou imaginando? Mas é nítido, não tem como. Aí escuta, queridos. Eu falei, vou perguntar pro meu esposo. A hora que terminou a oração, eu falei, Júnior, você sentiu alguma coisa diferente aqui nesse quarto? E aí ele falou assim, eu senti como se fosse um anjo atrás de mim, mais ou menos aqui. E aí ele descreveu exatamente a posição que eu tinha visto. Amém? Então, queridos, ali ele viu, ele sentiu, né? Ele teve a sensação, tá?
ele teve a sensação, ok? Então, ele teve a sensação e testificou o que eu estava vendo, ok? Então, você pode também ver na visão fechada, na visão aberta, tá? O anjo, e é sobrenatural, ok? Então, o primeiro requisito para você ministrar com anjos é servir o reino, influenciar a vida de muitas pessoas, gere valor no reino, alcançando as pessoas. Aí o Senhor me fala assim, esse menino, essa menina precisa de ajuda, vou mandar ajuda, amém? Depois, autoridade espiritual. Por quê, queridos? O que é autoridade espiritual? Esses dias um áudio meu chegou aí em algum lugar. Esse áudio já era velho, antigo. A pessoa colocou o áudio, a pessoa manifestou o demônio. E aí a pessoa falava assim, manifestada. O demônio falava, tira esse áudio. Tira esse áudio. Eu odeio ela. Ela tem nos tirado de muitas casas. O demônio me odeia. Mas por que ele manifestou? Porque a minha voz carrega autoridade no mundo espiritual para expulsar demônios, para libertar os cativos, certo? Então, quando nós temos autoridade na voz, não importa se é um áudio seu antigo, o demônio vai manifestar. Então, imagina a proporção que isso não toma. Então, vocês sabem que eu faço áudio, eu mando no grupo, eu faço aqui no Instagram, deixo aqui e o pessoal pega. Gente, eu tenho uma líder, uma pastora, que ela termina de fazer a libertação, ela bota meu áudio no ouvido da pessoa para ver se o demônio saiu mesmo. Porque se o demônio saiu, ele manifesta de novo. Para você ter noção, tá? O tanto que é sobrenatural. Amém? O tanto que é sobrenatural isso, tá? Então, eles pegam assim, vamos pegar o áudio da pastora, vamos pôr, se o capiroto voltar é porque não saiu. Aí nós vamos continuar, tá bom? Ok, certo. Isso aqui é o que eu queria deixar para vocês. Serviço no reino, autoridade espiritual, fé em alto nível. Agora tem um quarto requisito. E esse daqui, ele é muito importante. Por mais que você seja fissurado com ver anjo, com ministrar com anjo e querer ter uma experiência com anjo, se você estiver buscando a Deus por isso, você nunca vai ver um anjo. Porque existe um perigo chamado angelolatria. E você não pode adorar anjo, você precisa entender que anjos são ministros que estão a serviço do reino de Deus e ao serviço daqueles que ministram e daqueles que vão herdar a salvação. Então anota aí o perigo da angelolatria. Queridos, por mais que você veja o anjo, por mais que o anjo é lindo, maravilhoso, porque eles são, e tem uns que são bem feios, porque são anjos de guerra, é horrível, e tem anjos que são muito gloriosos, muito bonitos. Por mais que você seja fissurado com isso, se você tiver um pouquinho do seu coração na curva da idolatria, Deus não vai deixar você ver. Escuta o que eu estou falando. Deus não vai deixar você ver se você for curvado a padecer na idolatria, na angelolatria, certo? Então, eu quero que você entenda, por mais que Deus te concedeu um alto nível de serviço, tá? Um alto nível de serviço angelical ao seu comando, nunca adore anjos, nunca fica em nome do anjo fulano. Não existe isso, é só em nome de Jesus. Amém? Você pode fazer como eu faço. Senhor Deus, nós convocamos agora os anjos, em nome de Jesus os anjos passam espada, em nome de Jesus o anjo isso, em nome de Jesus o anjo opera agora a cura interior, em nome de Jesus o anjo ministra unção, em nome de Jesus agora, o anjo vai amarrando agora, todo endemoniado, vai agora amarrando. Anjo do Senhor, passa a espada agora na legião, tira a legião para fora. Então, na escola de libertadores eu vou ensinar os comandos com os anjos para você, tá? Certo? Pastora, e fala para nós como a gente percebe que tem um anjo dentro da nossa casa. O anjo só fica numa casa que emana a glória de Deus. Eu preciso que você entenda. O anjo, por mais que você seja um servo fiel do Senhor, o anjo precisa de um ambiente de glória para estar perto, tá? Anjo não fica onde tem palavrão, onde tem imoralidade sexual, não. Anjos habitam em lugares que emanam a glória de Deus.
Então, por exemplo, se na sua casa, tá, tem louvor, tem adoração, tem oração, os anjos vão estar ali. Tá bom? Agora, eu preciso contar uma coisa para vocês. Existe uma manifestação de materialização da visita angelical, tá? Que são peninhas branquinhas, peninhas que aparecem no lugar que não é para aparecer. Pedrinhas que aparecem no lugar que não é para aparecer. Pedrinhas como se fossem diamantezinhos assim. Você fala assim, mas não tem aqui isso aí. Então, eles podem trazer a materialização, tá? Desses elementos, tá bom? Pedrinhas. E aí você fala assim, pastora, mas eles trazem as pedrinhas? Não. A roupa deles é cheia de pedrinhas, de brilhantes. E quando eles estão no lugar, essas pedrinhas caem e materializam, certo? E tem as peninhas também, que também materializam, tá? Você pode procurar aí, tem, certo? Mas isso ele faz sempre? Não. Só quando você acessa a dimensão deles em oração, em comunhão com Deus. E aí quando a dimensão deles estão aberta, eles estão circulando nesse ambiente. Amém? E aí pode vir e trazer, fala, Senhor, eu quero fazer prova contigo. Quero começar a orar. Se esses anjos passam por aqui, que comece a materializar essas coisas. Amém? Em nome de Jesus. Agora deixa eu contar uma coisa para você. Não fica adorando essas coisas, não. Essas coisas são sinais. Eu preciso que você entenda algo. Deus não faz muitos sinais na casa de muitas pessoas, porque o povo é idólatra demais. Se Deus deu a pedrinha, guarda ela lá na caixinha de joia que você tem. Amém. Amém? Se Deus te deu um negocinho, guarda lá no nome de Jesus. As pessoas não vivem um ministério angelical, uma experiência, porque são idólatras. E aí, vê ali, você tá entendendo? Então, eu preciso, tá? Eu preciso que você entenda isso, tá bom? E existe, eu nem gosto de falar muito disso, queridos, porque pro povo, tá? Não perder o foco em Deus, não perder o foco em Jesus. Os sinais seguirão aqueles que creem. Queridos, pó de ouro, bituração de ouro, é tão comum no meu ministério. Ai, que legal, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então, mas eu não idolatro isso, porque isso é um sinal. O mais importante é eu conhecer Deus, eu estar com Jesus, eu ser cheio da presença do Espírito Santo. Isso é o mais importante. Mas eu nem dou tanta vazão ao ministério, assim, para ficar pregando sobre isso, tá? Porque as pessoas são voltadas a ficar só buscando isso, só o sinal. O sinal persegue aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônio, né? Farão sinais e maravilhas. Os sinais perseguem aquele. É verdade, Lucas, o sinal é só o começo. E você vai... O sinal, querido, na verdade, depois você acostuma tanto com o sinal, que o sinal é para confrontar o incrédulo, é para edificar aquele ali que estava ali buscando e Deus mostrou. Amém? O sinal é para a gente contemplar as maravilhas do Senhor. Amém? Então, primeiro item, serviço. Segundo item, autoridade espiritual. Terceiro item, primeiro serviço, autoridade espiritual. O que eu falei no terceiro, gente? Já me perdi aqui, eu perdi o fio da meada. O que eu falei no terceiro? Vai falando aí para mim. Serviço, autoridade espiritual. Amém? Fé. A fé em alto nível. E quarto, cuidado com a angelolatria. Isso. Ok? Tá. Quinto e último item. Ambiente de glória. Ambiente de glória. E o que é um ambiente de glória? Eu falei para você que o anjo só fica no lugar que tem ambiente de glória. Você precisa aprender a gerar o ambiente de glória. Se o ambiente não estiver sendo gerado, não vai acontecer as coisas que você espera. Amém? Amanhã eu vou ensinar você a gerar o ambiente, que eu falei porque você precisa preparar o ambiente. Então vamos lá. Vou contar uma experiência só para você entender o que é um ambiente de glória. Eu ia fazer uma conferência numa igreja e eu fui com a minha equipe.
Eu não paguei preço por essa igreja não é minha. Eu fui ali como convidada para ministrar com a minha equipe. E eu falei para esse pastor, eu falei assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. O evento é teu, você pega a tua liderança, você sobe no monte, você paga preço. Eu não vou comprar uma guerra que não é minha. Eu já ando em consagração e minha equipe também. A gente vai chegar, a gente vai botar o bambu para chiar e o negócio vai acontecer. Só que se você não preparar o ambiente, vai ser difícil demais. Eu estava pedindo para ele preparar o ambiente de glória, certo? Ponto. Enfim, ele estava passando por dificuldade com essa liderança e tal, e daqui, e dali, enfim. Eu só sei que eu cheguei no local, tinha um baita de uma entidade demoníaca em cima da igreja, amarrando a nuvem da igreja, para não descer nada. E aí, uma líder minha já tinha chegado na frente e falou assim, pastora, o trem aqui tá pesado, a senhora não chegou ainda, mas o trem aqui tá pesado. Eu já tô falando, eu falei, compra um suco de uva, compra um litro de mirra, chegar aí nós vamos ter que fazer uma conquista de território e destronar qualquer coisa que esteja agindo aí e chamar a glória de Deus, tá? E aí quando eu cheguei ali naquele lugar, a conferência era no outro dia, tipo, eu cheguei hoje, a conferência era amanhã, tipo, cheguei hoje de noite. De noite, querido, cansada. Peguei o suco de uva, peguei o óleo de mirra, chamei ali os pastores, os líderes, certo? E quando nós estamos ali, tá? Orando, eu vi um demônio, ele parecia como que eu posso dizer pra você? Um slime. Já viu os slime? O slime, aquela coisa da criancinha? Ele parecia um negócio preto daquele, uma fumaça, meio que Mas ele era grande, ele cobria o altar da igreja. Só que eu não via ele com olhos abertos, eu via ele num arrebatamento de sentidos. Era como se eu estivesse indo lá. E a igreja estava fechada. A igreja estava com o ambiente espiritual fechado. Aí vai ele orar, consagrar o suco de uva como o sangue do cordeiro, consagrar a mirra como o azeite que ia ser derramado naquele lugar. E aí peguei, ali fiz um ato profético, orei, destronei, pedi para os anjos do Senhor virem amarrar toda a entidade demoníaca que pudesse atuar ali, E aí peguei o suco de uva, jorrei ali no copo de cada um daqueles líderes. Eu falei, olha, nós vamos fazer conquista de território até no bairro. E nós fomos lançando, Senhor, nós lançamos o sangue do Cordeiro sobre este lugar. Pai, aviva esse lugar, vai destronando toda a legalidade. Amanhã eu vou falar isso para vocês. Depois peguei o azeite de mirra, joguei no copo deles também. E começamos a ungir o altar, a ungir todos os lugares, ungir nossas mãos, decretar avivamento. Queridos, no final eu fiz um ato profético com o pessoal da igreja. Eu falei, pastor, o que o senhor deseja que aconteça amanhã? Você como anjo da igreja, eu quero isso. Pastor, o que... E cada um foi decretando profeticamente o que iria acontecer, tá? Aí, queridos, a glória de Deus já desceu sobre o local. O ambiente tomou outro. Nesse ambiente que nós geramos, os anjos vêm. É mais fácil, certo? E toda vez que eu vou ministrar algo, eu vou ministrar, antes de eu ministrar, eu acampo um anjo em cada canto da nave da igreja. Um anjo segurando um domo de proteção sobre a igreja. Então tem uma oração estratégica que a gente ministra para que o ambiente fique fácil. Certo? Eu assisti ao vivo, foi lindo, pastor. Tem uma oração. E isso, se você não estiver no ambiente de glória, e quando você for ministrar, se você não preparar o ambiente de glória, não acontece. Agora na nossa conferência, que vai ser dia 28, 29 e 30 de junho, nós estamos desde o dia 1º orando pela nuvem da glória, por um serviço angelical naquele lugar. Por que as conferências da Global é tão sobrenatural? Porque a gente se prepara em oração, em jejum. Queridos, não é 30 dias antes, é 6 meses antes, certo? E nesse ano nós estamos desde o dia 1º orando, consagrando, jejuando e orando e clamando. Então é sobrenatural, tá? Amanhã eu vou ensinar vocês a preparar o ambiente de glória. Mas como que você pode gerar um ambiente de glória? Na tua casa. Louvores, pregação, certo? Então, você precisa entender
que Deus, ele habita em lugar santo. Outra coisa, a sua casa tem que estar limpa, tá? Quem gosta de sujeira é demônio. Quem gosta de lugar sujo, lugar com coisa quebrada é demônio. Isso é outro princípio. Amanhã eu vou ensinar você a gerar um ambiente de glória. Um ambiente de glória, aonde os anjos, você vai sentir, né, a presença dos anjos. Quando você estiver orando, e às vezes esquentar suas costas, é a presença de um anjo ali muito forte. E você sabe, numa convicção espiritual, que se tem um anjo, está do lado direito, está do lado esquerdo, a altura que ele tem, você sabe porque sabe que tem um anjo ali. Amém? E é exatamente isso, né? Que é incrível. Você tá orando ali, ajoelhado, tá ali buscando, e tem um anjo ali, né? Atrás de você, com as asas abertas, né? Então, é isso, queridos. O que eu queria falar para você hoje sobre essa chave do 3, que é o serviço angelical. Amém? O serviço dos anjos. Como você quiser chamar. Então, existe um serviço de anjo pessoal e um serviço de anjo ministerial, ok? E é tremendo, é sobrenatural. Mas para ter o ministerial tem que pagar preço. Tem que pagar preço, tem que estar em retidão, tem que estar buscando, jejuando, orando, amém? Certo? É algo sobrenatural. Amanhã eu vou contar uma experiência. Eu vou pedir ao Senhor se eu posso contar essa experiência para vocês. Tá? A chave para ganhar o curso hoje é... Deixa eu ver. A palavra hoje, tá? Para ganhar o curso de hoje, ganhar a primícia de hoje, é arcanjo. Arcanjo. Só a palavra arcanjo. Como que faz para concorrer? Você, depois que eu compartilhar a live, você põe a palavra arcanjo, compartilha com 3 pessoas, marca 3 pessoas com o @ ali, tá? Marca 3 pessoas, compartilha com 3 pessoas, tem que estar seguindo a Pastora e a Global. Se estiver seguindo a Pastora e a Global, né, e fizer todos esses requisitos, quando eu faço, queridos, o sorteio aqui, eu ponho todos esses requisitos e o robô aqui vai buscar quem está dentro desse requisito. Amém? Certo? Glória a Jesus. Então, amanhã eu vou ensinar para vocês a nossa 4ª chave desses 70 dias, que vai ser ambiente de glória, tá bom? Eu vou falar sobre o ambiente de glória. O que você precisa fazer, tá? Gente, a palavra não é arcanjos, é arcanjo, no singular. Porque se eu colocar a palavra-chave lá, arcanjo, e você colocar arcanjos, você não ganha. É arcanjo, no singular. Não é no plural. Não é arcanjos, é no singular. É como se você estivesse falando de um. Fique atento a isso, tá? Fique atento a isso, certo? Ok, queridos, hoje nós temos uma live especial com o pastor Leandro Spence, tá? Pastor Leandro, ele é um fofo, ele é cheio do Espírito Santo. Ele vai falar hoje sobre alto nível de unção. Então, vocês já se preparem, vai ser aqui pelo meu Instagram, às 19 horas, horário de Brasília. Vai ser algo tremendo, profético, avassalador. Então, aumenta a sua expectativa que hoje o pastor Leandro vai estar conosco aqui, certo? Pastor Leandro é um dos preletores, queridos, tá? Lá da nossa conferência, né? Então vai ser tremendo. Já compartilha a arte ali que eu coloquei no feed da live, compartilha com o máximo de pessoas que você quiser. Vai lá e comenta também no nome de Jesus, amém? Eu vou mandar lá no nosso grupo a tarefa de todos os dias que eu mando para vocês, tá? E hoje, a tarefa de hoje que eu vou mandar para vocês vão buscar 30 passagens que fala sobre anjo na Bíblia. E eu quero que vocês anotem 30 passagens. Para você entender sobre anjo, você precisa conhecer as passagens. Você precisa saber a manifestação deles na palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tá bom? Então, a tarefa de hoje para você, eu vou mandar lá, tá bom? Certo? Glória a Jesus. Sexta-feira nós temos um culto com a nossa pastora Maria Leite. Ela é da Assembleia de Deus, arretada, cheia do Espírito Santo.
Se eu fosse vocês, no culto da pastora Maria Leite, eu pedia para ela orar pelos sentidos espirituais. A mulher ora, Deus abre a visão, Deus abre a audição, Deus abre tudo. Ela tem uma autoridade sobre esse manto que vocês não têm noção. É muito, 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 muito sobrenatural. Amém? Certo? Então, queridos, é isso. Que Deus abençoe sua vida de forma poderosa. Queridos, a palavra arcanjo e a menção você tem que fazer depois que eu compartilhar a live, porque aqui não vale de nada, tá bom? Um beijo no seu coração. Jesus te abençoe poderosamente. Amém? No nome e na autoridade de Jesus. Nós nos vemos hoje às 19 horas, horário de Brasília. Tá aqui no Instagram e vai ser sobrenatural. Amém? Se você quiser fazer a sua inscrição na Masterclass do dia 20, faça, tá? Faça, são vagas limitadas. A Nani vai estar fazendo a sua inscrição. E a do seminário eu vou lançar ainda. Fique em paz. Amém? Beijo no seu coração. Deus te abençoe poderosamente.